Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Colorado Concept, Audi Center Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Monetai, alta performance em investimentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 41 anos ao seu lado. Olá, tá começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no nosso Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver correia dentada, a importância da troca na hora certa. Importante você seguir restritamente o que manda o fabricante, entre 50 e 60 mil quilômetros. Tigo 5X Pro, as mudanças do SUV que ganhou um sobrenome. O câmbio agora é um CVT de 9 velocidades, antigamente era o de 6, né? Então o câmbio CVT ele é muito aceito no mercado hoje em dia. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Vitória de Fábio Quartararo no Grande Prêmio da Alemanha de Moto Velocidade. E vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Com certeza você já ouviu falar da correia dentada, mas você sabe qual é a função dela no automóvel? O Auto GP veio a Blanco Pneus em São Vicente para mostrar a importância deste componente. Também chamada de correia de sincronismo, a correia dentada é fundamental para o funcionamento do motor. Há 35 anos na indústria automotiva, o engenheiro mecânico Valdec Almeida Júnior explica o papel desse componente. É um componente que faz o sincronismo entre o eixo de comando e o eixo de virabequim, que é o que garante o funcionamento do motor. Então o eixo de comando ele comanda as válvulas de admissão e de escape, e o sincronismo desses dois componentes é o que garante a combustão correta dentro do motor. O engenheiro lembra que nem todos os veículos contam com esse componente de borracha. A correia dentada ela é mais usual em veículos de passeio, que a gente vê no dia a dia, e você tem a opção, as montadoras usam também correias metálicas, correntes metálicas, no lugar da correia dentada, porque elas têm uma durabilidade muito maior, 100, 120 mil quilômetros, e elas só trabalham lubrificadas com o próprio óleo do motor. Só que é um sistema um pouco mais caro e são geralmente utilizados em veículos esportivos, motores em V, que você requer uma performance melhor. A correia dentada faz parte de um kit. A troca demora, em média, 2 horas. Se quebrar um rolamento de uma correia dentada ou a própria correia dentada, o gasto é muito grande, né? A consequência é grande. E as pessoas não têm essa visão de que acham que só troca a correia dentada ou só troca o rolamento, mas é o kit completo. Um detalhe importante: a correia dentada é um dos itens que devem ser verificados na manutenção preventiva. Consta em todos os manuais do proprietário e você vai encontrar facilmente qual a quilometragem recomendada para cada tipo de fabricante de veículo. Então vale muito a pena você seguir a indicação do fabricante e evitar esse tipo de problema, porque o dano, a consequência do rompimento dessa correia dentada, ela é muito mais onerosa do que você atender a recomendação do fabricante. O motorista deve ficar atento. Segundo o engenheiro, a correia dentada feita em borracha específica para a função não apresenta sinais de desgaste. A correia dentada, infelizmente, ela não demonstra nenhum tipo de sinal que pode dar uma dica de que ela está no final da vida útil. Por isso que é importante você seguir restritamente o que manda o fabricante, entre 50 e 60 mil quilômetros, que é o limite máximo de vida para você arriscar, né? Porque passando disso, aí vira loteria, não dá para garantir. E quando a correia dentada romper? Saiba o que fazer para não aumentar o prejuízo. Se você está em movimento com o veículo, imediatamente o veículo
para a combustão. Você vai escutar aquele barulho tradicional de batida de pino, né? Interferência entre componentes metálicos. Isso já vai ser um alerta de que alguma coisa está muito errada no seu motor. E as luzes do painel, em geral, todas acendem, porque todo o sistema de comando fica inoperante e sistema de injeção, então todas as lâmpadas de emergência vão acender no seu painel. E uma coisa muito importante, na dúvida, não dê partida de novo, porque você vai acabar de estragar o que provavelmente já foi danificado em função desta quebra. Não insista na partida, porque ela vai forçar o motor a trabalhar numa condição fora do ideal e você vai piorar os danos que já foram gerados no seu motor. Como já dissemos, o prazo de troca sempre deve ser respeitado. Mas é bom lembrar que o modo de condução pode provocar desgaste da correia dentada. Se você evitar dar trancos quando você troca as marchas, você vai aumentar em muito a vida útil desse componente. Toda vez que você troca de marcha e solta a embreagem muito rápido, todo o sistema ele é alavancado e essa correia ela é tensionada acima do que seria o ideal da condição de trabalho, e isso vai fragilizando ela aos poucos e vai reduzir a vida útil dela, com certeza. O SUV do Chevrolet Bolt 100% elétrico vai ser lançado na Colômbia no segundo semestre. No Brasil e outros mercados deve chegar em 2023. O modelo estreou nos Estados Unidos no ano passado. O Bolt conta com o mesmo motor do hatch, com 203 cavalos de potência e 36,5 kg de torque. A bateria de 66 kWh permite autonomia de cerca de 400 km. A empresa de restauração britânica Everhat atualizou o lendário Ford GT40 com um trem de força elétrico. O modelo ganhou novos motores para substituir o V8, montados no eixo traseiro. O GT40 agora tem 811 cavalos e 81,7 kg de torque, mais que o dobro dos originais. Faz de 0 a 96 km por hora em menos de 4 segundos. A bateria de 60 kWh permite carregamento rápido em apenas 45 minutos, dependendo da quantidade de carga. O Ford GT40 foi lançado em 1966. A Nissan registrou patentes para o carro conceito chamado de Chill Out. Isso é um sinal de que a produção deve começar nos próximos anos. O modelo vai ser montado na plataforma CFM-EV e vai ter tração nas 4 rodas. Detalhes técnicos não foram revelados pela montadora japonesa. O novo crossover Chill Out foi um dos 4 conceitos apresentados no ano passado. A Nissan promete lançar 23 carros eletrificados até o final da década. Depois do intervalo tem Fórmula 1 e MotoGP no Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Voltamos já. Olá, meus amigos deste Auto GP, eu falo aqui da Colorado Concept, hein? Hoje o comentário é daqui, da Colorado. Vamos falar da Moto Velocidade e da Fórmula 1. Moto Velocidade, Grande Prêmio da Alemanha. Mais uma etapa vencida pelo piloto da Yamaha, Fábio Quartararo, o atual campeão do mundo francês. E venceu o Quartararo por um erro da Ducati, erro individual do Francesco Bagnaia, que caiu quando perseguia o Quartararo. O Fábio Quartararo arriscou muito, colocou o pneu médio na traseira da moto
enquanto que o Bagnaia na Ducati tinha o pneu mais duro. A ideia era justamente essa, abrir uma vantagem no início, tentar segurar mais para o final. Só que o Bagnaia caiu, deixou o Quartararo sozinho. A briga ficou entre o Zarco com a outra Ducati, ficou também ligada aí a outra Ducati do Jack Miller, que acabou indo ao pódio, e o Alex Espargaró, que não conseguiu o pódio e que ainda briga, né, para tentar chegar no campeonato em cima do Fábio Quartararo. O detalhe é que o Quartararo agora abriu uma grande vantagem após esse GP da Alemanha e fica muito difícil para a Ducati tentar reverter. Por quê? Porque as Ducati de fábrica já sofreram muito durante o início da temporada com um motor que não funcionava bem. Funcionava melhor o motor de 2021 na Gresini, por exemplo. Agora a Gresini caiu de produção, a Ducati de fábrica voltou a brigar, mas com o erro individual do Bagnaia, que é o piloto número 1 da Ducati, a situação ficou complicada. Melhor para Fábio Quartararo, o atual campeão do mundo, que venceu lá o GP da Alemanha. Na Fórmula 1, Grande Prêmio do Canadá. Primeiro falar da polêmica do bouncing e do porpoising. Qual é a diferença aí? O bouncing é quando o carro bate no chão sem a questão aerodinâmica, porque os carros asa têm que ficar muito próximos ao chão para o efeito aerodinâmico. E a suspensão é muito dura, não tem comparação com o nosso carro de rua. É uma suspensão muito dura, a suspensão do carro de Fórmula 1, principalmente no piso seco. E acontece que essa suspensão tem sido um problema para todos no gerenciamento aerodinâmico. A segunda coisa é o porpoising, que é o principal que vem desde o início da temporada, que é a oscilação aerodinâmica. O carro pega o ar por baixo, ele estola na hora que ele bate o fundo no chão e volta. Então ele oscila. Algumas equipes, como a Red Bull, que é a que está melhor, resolveram esse problema, questão aerodinâmica, principalmente do fundo do carro. A Ferrari tem um pouco menos de porpoising, nem sempre, porque o acerto que o Carlos Sainz faz tem mais porpoising que o do Charles Leclerc, essa é a verdade, é só observar nas imagens. E a Mercedes está numa situação muito difícil e até que não foi tão mal no Canadá. Mas a questão é que houve briga entre os dirigentes da Mercedes, o Wolff e também o Horner da Red Bull, na reunião de sexta-feira no Canadá, porque a FIA quer colocar uma medida de aceleração vertical para que esse número seja o número máximo, que a FIA ainda vai estipular, né? E essa questão trouxe muitas dúvidas. A Mercedes apareceu com um fundo de carro novo, com 2 stays para segurar, não é permitido, depois tirou e usou durante o resto do fim de semana, sábado e na corrida, o outro fundo do carro. E ninguém soube por que a Mercedes levou esse fundo para o Canadá, entre Baku, no Azerbaijão, e Canadá, uma semana só. A Mercedes foi avisada, então foi muita confusão entre os dirigentes das equipes e isso ainda vai acontecer muita coisa no decorrer dessa semana para o dia 3, Grande Prêmio da Inglaterra. Vitória de Max Verstappen, o Leclerc veio do fundo porque trocou completamente o carro, o motor, né? Completo, trocou a centralina eletrônica, trocou o turbo, trocou os 2 recuperadores de energia, enfim, foi penalizado. Foi lá para o fundo, porque já tinha usado o limite de componentes. E aí, o carro da Ferrari da prova era o Carlos Sainz. E o Sainz tentou, porque com a quebra do Pérez, o Verstappen ficou sozinho. Com o Leclerc vindo lá do fundo do grid, o Sainz ficou sozinho. E no final, o Sainz tentou chegar no Verstappen, mas não conseguiu, até porque a Ferrari tirou um pouco de potência desse motor para que o motor não quebrasse, ou pelo menos tivesse mais confiabilidade depois do que aconteceu no Azerbaijão. Então o Verstappen conseguia, durante a volta, recuperar a energia do MGU-H, do MGU-K e manter a distância para o Sainz nas retas. Em outras condições, talvez a Ferrari tivesse tido velocidade final, mas não especificamente nessa corrida do Canadá. Então, a questão básica da Ferrari agora é trazer todo o processo de motor do Leclerc, principalmente, porque ele já trocou os componentes. Ele precisa ter esse motor confiável em Silverstone, né? Porque não há mais o que quebrar na Ferrari. Né? Dentro do que está acontecendo para o motor Red Bull e com o motor Ferrari, a Ferrari está perdendo longe na confiabilidade. Veja que são 9 corridas, 6 vitórias do Max Verstappen, 2 do Leclerc e 1 do Pérez. Então o Verstappen já ganhou 6 corridas em 9. E mesmo as quebras que a Red Bull teve no começo do ano foram resolvidas.
E essa confiabilidade da Ferrari é um problema sério. Então essa briga vai continuar e a Mercedes chegou um pouco. O Hamilton fez o terceiro lugar, até pela ausência do Pérez. A Mercedes andou melhor, andou muito melhor que no Azerbaijão. O Russell ficou em quarto, inclusive o Hamilton à frente do Russell, coisa que não vinha acontecendo. E aí o Hamilton acabou conseguindo um pódio, que dá um alento aí à Mercedes. Mas no meu entender, com 13 provas para o final, apesar de faltar muito campeonato, a Red Bull tem o campeonato na mão. A situação agora é de 49 pontos à frente do Leclerc, o Verstappen, e 46 à frente do seu companheiro, o Sérgio Pérez. Então, o Pérez nem conta, não há nenhum problema, que o Pérez é um excepcional piloto, mas o Verstappen é o piloto número 1 da equipe. Então, não tenha dúvida de que o Verstappen está muito melhor do que no ano passado, na mesma altura do campeonato, né? Então, é muito difícil que a Ferrari reverta esse quadro, a não ser uma ou outra vitória do Leclerc, um momento em que a Ferrari esteja bem, mas sem dúvida nenhuma será um campeonato todo ele Red Bull, e me parece que até o momento nada leva a crer que o Verstappen não leve esse campeonato. Pilotando com uma extrema maturidade, e o Verstappen é o grande líder do Mundial de Fórmula 1. Daqui da Colorado Concept, hein? O boletim de hoje. Semana que vem eu volto dentro do Auto GP falando da velocidade. Tchau. Esportividade, desempenho e alto luxo. No Auto GP, o Bentley Flying Spur. O sedã é produzido desde 2005 pela montadora britânica. Os faróis com efeito de cristal de corte dão um toque diferente ao Flying Spur, feito à mão na fábrica de Crewe, na Inglaterra. O interior pode ser personalizado. A Bentley oferece 15 opções de couro e acabamento em madeira. O Bentley Flying Spur é equipado com um poderoso 6.0 W12 de 635 cavalos e 92 kg de força. É capaz de chegar até 330 km por hora. Faz de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos. O sedã está na terceira geração da chamada Era Moderna do modelo. Traz importantes atualizações tecnológicas e de design, a exemplo do que foi aplicado ao Continental GT. O chassi é confeccionado em alumínio. O Flying Spur conta com um sistema híbrido leve de 48 volts. Em instantes, o Tiggo 5X Pro. Não saia daí, o Auto GP volta já. Estamos de volta. E agora no Auto GP, o Caoa Chery Tiggo 5X Pro. O Pro no sobrenome indica que o SUV, lançado no Brasil em 2018, passou por várias mudanças. O novo motor 1.5 turbo, equipado com 150 cavalos flex, né? O câmbio agora é um CVT de 9 velocidades, antigamente era o de 6, né? Então o câmbio CVT ele é muito aceito no mercado hoje em dia. A identidade Pro, ele já começa pela grade frontal. O Tiggo 5X Pro, o Tiggo 7 Pro e o Tiggo 8, a interna deles elas são quase idênticas, né? Então eles seguem sempre o mesmo padrão. O Tiggo 5X Pro, vendido em versão única, ganhou o visual mais moderno. Na dianteira, novo para-choque. A grade ficou maior e agora tem desenho efeito 3D. Os faróis e as luzes diurnas com novo design são de LED. A traseira também recebeu novo para-choque. As novas rodas têm aro 18 e desenho exclusivo para o Brasil. O SUV compacto conta com teto panorâmico. O interior foi redesenhado. Mistura material emborrachado e couro artificial. O console central tem um material que parece aço escovado.
O painel de instrumentos digital tem 7 polegadas e a central multimídia 10,2 polegadas. O motorista conta com um banco que tem regulagem eletrônica. A capacidade do porta-malas é para 340 litros. E chegou a hora de experimentar o Caoa Chery Tiggo 5X Pro. O Tiggo 5X Pro, João, bem silencioso, né? Essa parte foi aprimorada também? Foi aprimorado. Agora, ele tem, igual na linha do Tiggo 7 Pro e do Tiggo 8, né? A porta dele tem um isolamento para ter uma acústica muito boa no carro. Então ele tem duplo isolamento nas portas e na própria carroceria do carro. Então isso que dá esse ar de mais maciez no carro, fica muito mais silencioso. Como é que funciona essa câmera 360 graus? Eu agora fiz uma curva, apareceu aqui a imagem do carro fazendo essa curva. A câmera 360 graus, quando você dá a seta para o lado direito ou esquerdo e estiver na velocidade abaixo de 30 km por hora, ela já aciona do lado direito ou esquerdo para que você veja toda a lateral do carro. Isso ajuda para você fazer uma curva, se tiver algum ponto cego que você não esteja vendo, ele ajuda também, tá? Bom, a motorização continua a 150 cavalos, mas o motor tá rendendo mais, né, João? Tá rendendo mais. Agora com o novo câmbio CVT de 9 velocidades, inclusive é um câmbio mais aceito do mercado, né? O carro se tornou mais econômico, ele tem uma saída mais rápida, né? Então é um câmbio que ele ajuda a deixar o carro mais silencioso, porque o giro do motor trabalha sempre no mínimo, né? Além do silêncio, ele ajuda também a economia de combustível. Eu tô sentindo também, João, que a troca de marchas está mais suave do que antes, né? Exatamente, esse é o propósito do câmbio CVT, né? Ele não tem aquela passagem de marcha igual todos os outros carros, você sente, né, o giro subindo, voltando, subindo, não. Ele mantém um giro só, então você não sente basicamente nenhuma mudança de marcha. Resumindo, o motor é o mesmo, mas ele teve alguns ajustes. Exatamente. E o segredo é o novo câmbio CVT 9 marchas. Exatamente. Essa maciez também que a gente sente no carro, ela reflete por causa da suspensão, né, que a suspensão dele é independente. Hoje nenhum SUV no mercado, né, em questão desse custo-benefício não tem, nenhum carro tem, apenas o Tiggo 5X Pro que tem a suspensão totalmente independente. Pro significa uma nova identidade, não apenas visual também, né? Visual como equipamentos que vêm a mais. E a expectativa está sendo atendida? Está sendo atendida, e assim, os clientes que já conhecem a marca, que já conhecem o carro, estão trocando os modelos que tinham, né, que era a versão TXS pela linha Pro. Né? Inclusive os carros deles hoje valem mais, então assim, é uma troca que vale muito a pena. E o AutoGP termina aqui. Siga a gente no nosso Instagram, programa.autogp, e não se esqueça, inscreva-se no nosso YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Espero você na próxima semana. Até lá! Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Colorado Concept, Audi Center Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Monetai, alta performance em investimentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 41 anos ao seu lado.